Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti os próximos minutos. Pedimos que seja feita a Tua vontade. Levanta-nos como líderes que fazem a diferença. Levanta-nos como líderes que tocam nessa geração, que guiam, que alimentam, que protegem, que trazem um novo entendimento. Líderes, Senhor, que descansam para poder, Senhor, ter força suficiente para ir até o fim. E tudo que temos aprendido. Líderes que têm motivações corretas, que sabem o porquê fazem o que fazem. Senhor, que o dia de hoje, tudo que nós aprendemos com esses mestres na palavra, possa o Senhor nos dar uma direção para o nosso ministério, para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a assimilar todas essas informações e pôr em prática. Profetizamos que antes que 2017 termine, já veremos os resultados do que aprendemos aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Em nome de Jesus. Versículo 16. Nós vamos aprender sobre os dois tipos de líderes que existem, que Deus criou. E você precisa decidir hoje se você consegue estar na posição de liderança para o qual você foi criado para estar. Porque muita gente está ansiando ser um tipo de líder que não foi criado para ser. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim: e fez Deus dois grandes luminares, o luminar maior, o sol, para governar o dia, e o luminar menor, a lua, para governar a noite. E também fez as estrelas. Quando Deus fala de governo em Gênesis, por exemplo, quando Ele cria o homem, às vezes você pergunta para o crente assim: para que você foi criado? Aí o crente responde: eu fui criado para adorar. Quem já viu essa expressão? Não está na Bíblia, mas a gente criou. A gente achou bonitinho. Tem muita frase bonitinha que está no nosso linguajar evangélico, mas que não é bíblico. E se não é bíblico, não é para a gente falar. Então é bonitinho falar que nós fomos criados para adorar, mas nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para governar a terra. E Deus criou o homem para governar sobre a terra, para dominar sobre os animais, sobre os peixes, sobre o campo. Nós fomos criados com esse instinto de governo. Nós fomos criados para isso. E é por isso que a sede de poder sempre está no ser humano. A sede de querer ser maior do que o outro. Quando a Bíblia diz que nós temos que morrer para nós mesmos, é porque se você deixar o ser humano viver como ele quer, ele vai querer viver sobre o outro. Ele vai querer viver acima dos demais, por causa da sede de governo. E aí Deus vem e deixa claro o seguinte: mas eu criei dois tipos de líderes. Um que vai governar o dia, o grande luminar, que vai governar o dia, e outro que se chama lua, que vai governar a noite. E aí você começa a fazer umas comparações. Vamos falar agora do grande luminar, um tipo de líder, o líder sol. Você já reparou que o sol ele tem três coisas em um? Ele tem forma. Quando você olhar para o sol, é muito difícil olhar para o sol, mas quando você consegue olhar assim, ou de óculos escuros, é uma forma. Qual é a forma do sol? Alguém já conseguiu ver a forma do sol? Sim ou não? Qual é a forma do sol? É um círculo, é redondo. Muito bem, parabéns. Fico emocionado dos irmãos terem esse conhecimento. Então o sol ele é forma, mas se você não olhar para o sol, mas olhar para a terra, você consegue ver o sol? Meu Deus. Vou repetir. Está muito forte hoje o teste da inteligência. Se você não olhar para o sol, se você olhar para a terra, você consegue ver o sol? Você vê o sol através do quê? Da luz! Aleluia! Povo inteligente é outra coisa.
Só existe sombra porque existe luz. Então o sol tem forma, o sol é luz. E se eu fechar o olho? Não quero saber. Vamos ver se isso existe mesmo. Fechei o olho. O que eu vou sentir? Ah, meu Deus, a igreja é inteligente demais. Se eu fechar os olhos para o céu, ainda assim, eu vou entender a terceira manifestação do sol, que é o calor. São 3 em 1. Forma, luz e calor. Quem na Bíblia é 3 em 1? Está muito forte hoje. Deus. Quem na Bíblia assumiu para si o título Sol da Justiça? Dos 2 luminares que governariam o mundo, dos 2 tipos de liderança, fazendo uma analogia, os 2 tipos de liderança que governariam, um cargo já está ocupado. Sol, você já não pode ser. Porque você não consegue ser 3 em 1. Você não consegue iluminar o mundo. Você não consegue ser o sol da justiça. Você não consegue aquecer quem está com frio. Você não consegue cumprir as funções do sol. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi exemplo em tudo. Em tudo nós teríamos uma referência. Alguém que nos guiaria em toda a verdade. Alguém que nos mostraria como fazer, o que fazer. Então sobrou pra gente, dos 2 tipos de liderança, qual o luminar que sobrou pra gente? A lua. Que é mais ou menos uma coisinha bonito. A lua cheia de buraco. A lua só dá para ver às vezes. O sol, mesmo que esteja tudo nublado, nuvem para tudo quanto é lugar, você vê o sol? Mesmo que ele esteja coberto? Sim. A luz não deixa de chegar na terra, ainda que as nuvens cubram o sol. Agora, se a lua tiver qualquer coisa na frente, ela já não aparece. A lua tem algumas limitações. Quem aqui já viu uma foto da lua de perto? Quem já esteve na lua aqui, aleluia? Além do irmão ali, mais alguém? Teve também aqui o irmão no mundo da lua. Pessoal que antes de aceitar Jesus usava um negocinho e ia muito para a lua. Mas antes de aceitar Jesus, agora está uma maravilha. Mas se você vê uma foto da lua de perto, ela é toda esburacada. Mas a lua me ensina algumas coisas que eu gostaria de te ensinar. Algumas coisas que talvez você não tenha aprendido com a lua. E hoje talvez seja o dia de aprender. Uma coisa interessante da lua, e eu te aconselho a anotar se você não está anotando. É que a lua nunca vai se orgulhar, porque ela sabe que não tem luz própria. Anote isso. Só se orgulha, só dá brecha para a vaidade e para o orgulho quem acha que tem luz. Quem sabe quem é, quem sabe o tipo de líder que é, entende que não tem luz própria, que depende de alguém para brilhar, e não consegue ficar orgulhoso pelo que faz. Eu aprendo algumas coisas com a lua que me colocam em outra posição como líder. Eu entendo, por exemplo, que a rotação da Terra, se você for estudar isso, depende da rotação da Lua. Se a Lua para de girar, se a Lua fala, estou cansada, não vou girar hoje, sabe quais são as primeiras coisas que caem? Todos os outros seres, todos os outros luminares menores do que a Lua, as estrelas, por exemplo. A Bíblia diz que criou o Sol, a Lua e as... Todo mundo que segue a Lua, quando a Lua para, se ela cismasse de parar, todo mundo que está vindo na rotação da Lua cai. Sabe a segunda coisa que eu aprendo com a Lua? Se você é um líder Lua, você não pode parar nunca.
Porque existem pessoas que estão vindo atrás de você na tua rotação, estão vindo naquele vácuo que você faz quando passa. E se você parar porque está cansado, se você parar porque resolveu cair, eu não aguentei, não resisti. Se você resolveu parar por qualquer outro motivo, todo mundo que estava atrás, as estrelinhas que estavam acompanhando, caem. Se você, agora é pior, para ficar pior, outra coisa que eu aprendo com a lua. Se você resolver sair do ritmo pelo qual ou para o qual você foi criado para estar, a lua entende tanto o seu propósito que ela não só não se orgulha, como ela não para. Ela só não para, como também poucas vezes erra no ritmo. Ela está num ritmo, eu vou te explicar isso que é tremendo. A lua está num ritmo. Você sabe o que acontece se a lua sair do ritmo? Em milhões de anos, na velocidade da luz, em todos esses mistérios intergalácticos, se a luz fizesse aqui, sair do ritmo, quem sabe o que acontece? Você já viu algumas vezes na vida isso? Um eclipse solar. Porque a lua, quando ela sai do ritmo, naqueles minutos que ela saiu do ritmo, ela fica na frente do sol. E a luz para de chegar na terra. Se a lua não cumpre bem a sua função, ela acaba ficando entre as pessoas e o sol. E a luz do sol, que era para chegar nas pessoas, para na lua. Mas as pessoas querem tanto ver o sol, que quando tem um eclipse, elas dão um jeito de comprar um óculos, de fazer alguma coisa para ver aquela bolinha que fica atrás da lua, o sol. Elas querem ver o sol, elas não querem ver a lua, apesar de ser um eclipse. Toda lua que tenta ficar na frente do sol traz escuridão para a terra. Toda lua que sai do ritmo para o qual foi criado para estar provoca um eclipse na vida das pessoas. A lua tem propósito bem definido e ela não discute o propósito pelo qual foi criada. Se eu fosse o sol. Ela simplesmente cumpre o propósito que ela foi criada para cumprir. Ela continua caminhando, ela continua no seu ritmo. Agora o engraçado é que o homem já pisou na lua, mas nunca pisou no sol. Terra. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes você vai ser pisado. O homem ele pode pisar na lua. No sol ele não pisa. Porque o sol, além de ser luz, é fogo. O sol, além de te iluminar, queima tudo em você que é palha e deixa só o que é precioso e eterno. No sol ninguém pisa, na lua tem um risco do homem pisar. Você não pode ficar chateado se acontece com você o que está dentro do propósito acontecer. Foram as pisadas que eu levei de pessoas na vida que me trouxeram para o altar hoje. Se eu não tivesse levado pisada na vida, eu estava atrás de uma mesa de escritório agora, vivendo com o médio, achando que o médio estava bom. Mas quem vive uma vida mediana é a mesma coisa que medíocre. Medíocre é mediano. E Deus te chamou para governar e não para ser médio. A lua, inclusive, ela é cheia de crateras, cheia de buracos, porque tudo que é flat, tudo que é plano, está morto. Quando deu a inundação em Houston, agora nos Estados Unidos, um amigo meu me explicou, eu vou muito aos Estados Unidos, e ele é de lá, ele estava me explicando o seguinte, que esse tipo de inundação só acontece porque a terra é plana. Por exemplo, em lugares como Geórgia e outros lugares dos Estados Unidos, aqui no Rio de Janeiro, esse tipo de enchente não vai acontecer porque tem muitos montes, muitos vales, tem buracos, tem crateras. Isso mostra que o lugar está vivo, que o lugar está andando e a enchente não pode afogar. Ou o nome que se dá isso. Mas no lugar que é plano tem muito mais
suscetibilidade ao alagamento. É por isso que Deus fez os altos e baixos da tua vida, porque você não está morto, e para que as águas da vida não te afoguem. Os altos e baixos da tua vida, as crateras, as dores que vieram sobre você, tinha um propósito: te fortalecer para o dia de hoje, te fortalecer para o tempo que vai chegar agora na tua vida, porque 2018 vai começar o melhor tempo da tua vida. E você precisa saber quem é você, para de uma vez por todas você não ficar mais na frente do sol, para de uma vez por todas você não diminuir teu ritmo e fazer estrelas caírem, para de uma vez por todas você não ficar orgulhosinho pelo que faz, porque você entende que nem luz própria você tem. Deus só criou dois tipos de governo: um vem do sol e o outro vem da lua. O do sol já está ocupado, você precisa fazer o que você foi criado para fazer. O único que tentou pegar o governo do sol, o único que tentou pegar o lugar de liderança que o sol exercia, hoje está no inferno e seu nome é Satanás. Caiu lá de cima porque tentou subir mais alto que o sol. Quem não entende o propósito pelo qual foi criado vai tentar tomar o lugar dos outros. E quando você tenta tomar um lugar que não é teu, você já está condenado. A lua me ensina que eu fui criado para fazer o que eu fui criado e não o que o outro está fazendo. Ah, mas o sol ilumina e eu não. Ah, o sol aquece e eu não aqueço. O sol aparece muito mais do que eu. As pessoas fazem mais pintura de sol ou de lua? Pede para uma criança: faz um desenho bonito aí, meu filho. Ele vai fazer uma arvorezinha, um matinho e o sol sempre vai aparecer mais do que a lua. A lua não foi criada para aparecer, a lua foi criada para refletir. Aleluia! Eu não sei se você já passou pelo dia mal, mas eu já passei por alguns. Aquele dia, como Jó, que as notícias ruins chegam todas de uma vez. O diagnóstico chega, o dinheiro que você estava esperando não sai, o filho que você criou com todo amor e carinho vai embora dessa terra. Sempre tem um dia que a pior notícia que você poderia ter chega. Esse dia um dia chegou para mim. Um dia que eu olhei para os lados e quem eu achava que era meu amigo já tinha ido embora. O dia que o gerente do banco, que sempre me cumprimentava, agora não queria nem mais me ver, fingiu que não me conheciam porque eu estava devendo. O dia em que tudo que eu tinha construído estava abaixo. Mas por mais que eu tivesse destruído, por mais que eu estivesse vivendo os piores dias da minha vida, as pessoas não paravam de ligar e falavam: pastor, você pode orar? Pastor, você pode fazer tal coisa por mim? Então, pastor, você pode me dar um conselho? Porque as pessoas não veem que você está destruído. Nem todo mundo percebe que você está cheio de cratera e está pronto de parar e provocar um eclipse. E eu entrava no meu quarto e falava: Senhor, como é que eu posso dar luz para alguém se eu estou na escuridão? Como é que eu posso passar fé para alguém se eu não acredito que eu vou sair dessa? Senhor, como é que eu posso ajudar alguém se eu mesmo estou pensando em desistir? Foi aí que o Espírito Santo me falou e me lembrou porque eu fui criado. Não importa se o dia está bom ou está ruim. Não importa se a notícia foi boa ou foi péssima. Você vai continuar sendo sem luz, dependendo que o sol brilhe em você,
para você iluminar. Pode ser a pior dia do mundo, pode ser o melhor dia do mundo. Você vai continuar precisando que o sol ilumine você, para você refletir para outros. A luz não vem de você porque você está bem. Você não vai brilhar sozinho porque as finanças estão em ordem. Esteja bem ou esteja mal, você continua sendo lua e o sol nunca para de brilhar. O sol nunca para de brilhar. Nos piores dias, ele continua brilhando. Você pode parar de brilhar qualquer dia, ele continua brilhando. As nuvens se põem e travam, ou tentam travar o dia, mas o sol passa por meio das luzes, vem os raios e ilumina a terra. A terra sempre vai poder contar com o sol. Você só precisa entender que tipo de líder você é, para entender que sempre você vai depender que ele brilhe, para que você reflita isso nos outros. O sol nunca vai deixar de brilhar. Quando eu entendi que eu era lua, eu entendi que eu não podia parar, porque tem pessoas que dependem da minha rotação. Eu entendi que eu não posso me distrair e olhar para o lado, porque quando eu me distraio e olho para o lado, eu mudo o ritmo que eu estou e acabo provocando um eclipse. E é daquele que fica na frente do sol. É daquele que impede as pessoas de desfrutarem o dia do sol. A Bíblia diz: ai daquele que faz um desses pequeninos caírem. Deixa o sol brilhar. Ele foi criado para isso. Você foi criado só para refletir o que sai dele. Se alguém pisar em você, não reclame para o sol. Ele sabe por que você foi criado. Faz parte do teu propósito. Quando o dia mau vier, não reclame, porque ele vai continuar refletindo no dia mau ou no dia bom. O sol nunca vai deixar de brilhar em você. Você que pode decidir não refletir mais nas pessoas. Mas o sol nunca vai sair da função dele. A pergunta é: pelas distrações da vida, pelos cansaços da vida, pelos orgulhos da caminhada, pela altivez da liderança, por qualquer outro motivo, você pararia de ser o que foi criado para ser? Você acha que existe alguma força que é capaz de desarticular o teu propósito? Porque enquanto você estiver fazendo o que foi criado para fazer, o sol vai continuar brilhando, você vai continuar refletindo, e o governo estará nas tuas mãos. Lembre-se, o governo maior está com o sol, mas a lua também tem o seu governo. Deus criou dois seres para governar. Deus é tão misericordioso que Ele falou: eu vou preencher o que o ser humano precisa. Você precisa saciar essa sede. Só que você não vai governar para você. Você vai governar porque o sol reflete em você, e você vai refletir nas pessoas. O teu governo é receber de alguém e passar para todo mundo. Esse é o governo da lua. Eu recebo de um e passo para todos. O segredo da tua liderança, o segredo de você realmente ter sucesso naquilo que você está procurando como líder, é receber de um e passar para todo mundo. Não retenha o que o sol está mandando para você. Não escolha as pessoas: eu só vou hoje iluminar esses aqui. A lua não escolhe quem vai iluminar. Ela ilumina a terra quando o sol está refletindo nela. Não seja um impedimento para as pessoas. Pastor, eu não quero ser impedimento para ninguém, só cumpre o teu propósito. Esses dias eu sentei com um homem muito influente, um mentor na minha vida. Eu falei: qual o conselho que você me daria para não errar? Estou começando o ministério. O senhor tem tantos anos no ministério. Ele falou para mim o seguinte: você acredita que foi Deus que te levantou? Eu falei: acredito. Você tem algum padrinho, alguém que te ajudou, ou foi Deus que te levantou? Eu falei: não, Deus que me levantou. Você acredita que você está vivendo o propósito pelo qual Deus te levantou? Eu falei: não tenho dúvida. Eu falei: então você não precisa fazer mais nada, não. Eu falei: não, mas eu quero um conselho do que eu... Eu falei: não tem outro conselho. Se você tem certeza que foi Deus que te levantou e não o homem não pode te derrubar. Só te derruba quem te levanta. Foi Deus que te levantou? Foi. Então
não tem preocupação. Segundo, você está vivendo o propósito pelo qual Ele te levantou? Ele me levantou para treinar pessoas, eu estou fazendo isso. Então não tem mais o que fazer. Aliás, tem sim. Tem uma coisa que você pode fazer. O que eu posso fazer? Não estraga tudo. Ele falou, nenhuma técnica de liderança, nenhuma coisa que eu te ensine, nenhum formato, nenhuma estratégia de crescimento, nada pode ser melhor do que viver o propósito que Deus já colocou em você. Só não estraga tudo. Depois do conselho dele, eu comecei a fazer algumas coisas para me proteger. Eu não viajo sozinho, eu não vejo mensagem em rede social. Não cobro e nunca vou cobrar para ir em lugar nenhum. Espero que você me abençoe quando eu vá. Mas eu não vou. Por quê? Para proteger meu coração contra dinheiro, contra o sexo oposto, contra qualquer tentação que pode derrubar qualquer homem. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se. Cuide-se, fique atento, para não cair. Quando ele falou, só não estraga tudo, eu entendi que a minha única função é cuidar para que eu não caia. O resto, Deus está fazendo. Porque eu não ilumino ninguém, eu reflito quem está iluminando. Porque eu não sou nada, eu recebo de um para ser um meio de comunicação para outros. Eu sou lua, eu não sou sol. Eu não sou 3 em 1, eu não sou como fogo, eu não sou luz, eu não sou o maior. A Bíblia diz, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Você sabe por que a lua governa a noite? Porque o sol não passa por dias escuros. Eu passo, você passa, teus vizinhos passam, a tua família passa, as pessoas que vão na tua igreja passam por dias escuros. Nós fomos chamados para governar a noite. As pessoas chegam arrebentadas na nossa igreja, vivendo as mais densas trevas. Mas se você só cumprir o teu propósito de ser lua, o sol começa a bater em você. E você começa a refletir o sol na pessoa. O ritmo que você está seguindo faz com que essa pessoa comece a vir atrás de você. E todo o sistema solar entra em harmonia, porque você está cumprindo a tua parte no sistema. Não tente fazer nem menos nem mais do que você foi criado para fazer e ser. Não tente fazer diferente. Eu entendi isso. Eu entendi que os títulos que eu recebo não posso me gloriar, porque é só o sol brilhando em mim, não sou eu que tenho a luz. Eu entendi que o aplauso dos homens não são por causa de mim, é por causa do sol que está atrás de mim. Eu entendi que as pisadas que eu levo na vida não é porque o fulano está contra mim, é porque faz parte do processo da lua ser pisado. Quem não é pisado é o sol. Eu não posso reclamar daquilo que eu fui criado para ser. Seria a mesma coisa da vaca reclamar, meu Deus, que sofrimento, tem que dar leite todo dia. É reclamar do que você foi criado para ser. Deus te trouxe aqui porque você precisa decidir qual é a tua posição na liderança. Porque nessa terra só tem 2 lugares e um já está ocupado. Ou seja, não tem opção para você. Deus é tão misericordioso que Ele já traçou um futuro de paz e não de mal, de bênção e não de guerra ou maldição, para que você tenha um fim que está desejando. Jeremias 29:11 diz isso, e o que eu estou pregando é isso. Deus criou todo um sistema para que no final você saísse protegido e abençoado. Fazendo o quê? Cumprindo o propósito pelo qual você nasceu para fazer e ser. Enquanto você estiver na tua posição, quem está atrás de você vai continuar correndo no mesmo fluxo. Enquanto você estiver na tua posição,
só um vai receber a glória. O mais interessante de tudo é que as estrelas só brilham quando o sol não aparece. Quando o sol aparece, as estrelas não conseguem brilhar mais. Quem está brilhando dentro da sua igreja e da sua liderança? O sol ou as estrelas? Porque quando ele brilha não tem mais espaço para ninguém, não dá. A luz do sol é tão forte que você não consegue nem olhar direito. Você tem que botar o óculos para ver um pouquinho. Se você olhar para o sol por muitos minutos, você fica cego. Como Isaías viu e falou: ai, vou morrer porque eu vi a glória do Senhor. A glória do Senhor é o sol. E quando ela está brilhando, estrela nenhuma consegue brilhar. Mas quando o sol está brilhando, a lua está refletindo, porque a lua não para de refletir. Quando está a noite aqui, está dia em algum lugar da terra. A lua está refletindo sempre em algum lugar. Quando entra o dia aqui, o sol brilha aqui, a lua começa a brilhar lá na noite do Japão. Ela está sempre refletindo o sol em alguém. Deus te trouxe hoje aqui para juntar todos esses ensinamentos que você recebeu e agora no final te posicionar em quem você é de verdade. Você vai sair daqui posicionado. Se você estava disposicionado, não sabia se era estrela, às vezes queria ser o sol, às vezes não, agora você vai sair daqui posicionado, fazendo somente o que você foi criado para fazer, porque o resto deixa que Ele já está fazendo. Segura. Quem está obedecendo o princípio já tomou 99% das suas decisões. Vou repetir. Quem está obedecendo os princípios milenares, eternos, bíblicos, já tomou 99% das suas decisões. Logo, a sua vida já tem destino final, já tem mapa de navegação, porque só de cumprir princípio, tuas decisões já estão tomadas. O teu propósito está sendo cumprido. E o melhor de tudo, sabe naquele dia que você fez o que não era para fazer? Quem lembra desse dia? Sabe naquele dia que você entrou nas trevas por livre e espontânea vontade? Quem lembra disso? Sabe naquele dia que você sentiu o pior das pessoas porque você já tinha o conhecimento da palavra e ainda assim errou no que errou? Quem lembra disso? Ainda assim, o sol continuou brilhando em você. Ele não para de brilhar por causa dos teus erros. Ele não para de brilhar porque alguém morreu. Ele não para de brilhar porque alguém te traiu. Porque ele não para de cumprir o propósito pelo qual ele foi criado. Só não para. E tudo vai se cumprir na tua vida. Em conversa com um dos maiores pastores dos Estados Unidos, se não for o maior, ele me explicou o seguinte. Aliás, por uma reunião de pastores que a gente estava. Que um dia ele estava correndo no condomínio dele. E uma pessoa parou. Ei, você não é o pastor fulano? Ele, sim. Oh, yeah, sou eu. Seu safado. Ladrão. Está aí na televisão tomando dinheiro dos outros. E aí começou a falar, você não passa de... Seu miserável. Ah, você mora aqui, né? É com o dinheiro do povo. E começou a humilhar e começou a xingar. E ele falou, eu escutei isso. E continuei correndo. 20 minutos depois, uma mulher me parou e falou, você é o pastor fulano? Ele falou, sou eu. Ela falou, você é uma bênção na minha vida. A minha filha estava nas drogas, escutou uma palavra sua na televisão, voltou para casa. Quando minha filha voltou para casa, meu marido, que já tinha me largado, voltou também. A minha família toda foi recuperada por causa de uma palavra tua. Eu sou mantenedora do teu ministério. Você é um homem de Deus. Deus se levantou nessa nação. E ele falou, eu escutei isso. E continuei correndo. E ele falou, não importa se é crítica ou elogio, keep walking, continua correndo.
Não importa, nem crítica, nem elogio vai te parar. Continua correndo. Keep walking, continua correndo. Eu desejo paz, eu desejo prosperidade para a tua vida. Eu profetizo que as boas notícias vão te alcançar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sol da justiça nunca deixará de brilhar sobre você e teu ministério. Em nome de Jesus.